Olá, povo de Deus! É muito bom estar iniciando mais uma semana de manhã com Deus. Bom dia, Lídia! Estamos começando essa semana e é muito bom estarmos juntos para fazermos a jornada do tabernáculo. 6 estações, 10 minutos em cada estação. Bom dia, irmão Paulo. Esta é a manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Esta semana nós vamos passar por de terça, que é o dia de hoje, terça até sexta-feira. Nós vamos passar pelas estações, como temos feito, analisando determinados blocos de textos, mas hoje e nessa semana nós vamos fazer uma abordagem diferenciada nesses blocos de textos. Nós vamos pegar os eventos, colocando eles na perspectiva do tabernáculo, então nós vamos extrair o conteúdo do texto, baseado naquilo que está lá dentro do texto, mas como uma reconstrução desse texto, no sentido em que nós vamos entender como é que as coisas chegaram até aquele lugar. Por quê? Observa que a nossa primeira estação, a Arca da Aliança de hoje, ela está no Salmo 143. Hoje o nosso texto é o Salmo 143 e nós estamos no verso de número 5. O verso de número 5 disse: Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. É mais ou menos isso que nós vamos fazer com todos os textos. Nós vamos estar lembrando como é que as coisas chegaram naquela posição. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas procuram entender como que Deus faz. Para nós entendermos a obra de Deus em nossa vida, nós temos que aprender a olhar pelo espelho retrovisor. A olhar até aqui nos ajudou o Senhor. A tentar considerar a nossa vida, todos os eventos, todas as circunstâncias, nos perguntando como é que chegamos até aqui, mas não olhando sob a ótica de nós. Porque se a gente olha para nós, a tendência é afundarmos. Por quê? Nós temos que trazer aquela passagem em que Pedro está andando sobre as águas. Você se lembra quando Pedro andou sobre as águas? Note bem que o comportamento de Pedro, naquele momento, naquela experiência, é o comportamento de todo cristão. Por quê? Nós somos exortados a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas quando nós paramos de olhar para Jesus, olhamos a circunstância, olhamos para dentro de nós, a tendência é afundarmos. Mas quando voltamos a olhar para Jesus, a tendência é continuarmos andando sobre as águas. O que significa águas? No Apocalipse, águas representa povos, raças, línguas e nações. Então, o que significa andar sobre as águas? Significa andar em meio aos nossos relacionamentos. E por que é tão importante nós andarmos em meio aos nossos relacionamentos olhando para Jesus? Porque é com os nossos relacionamentos que nós afundamos. Deixe-me dizer uma coisa. As pessoas dizem assim: eu não gostaria de ser magoada ou magoado. Eu não gostaria de ser entristecido. Eu gostaria que as pessoas me tivessem em alta estima. Mas acontece que quando as pessoas nos ferem, nos machucam, qual que é a tendência? A gente se fechar. Então, a nossa situação é essa. Ou a gente ama e se abre, ou a gente não ama e se fecha. Para que as pessoas não nos machuquem, nós temos que ser insensíveis. Para sermos insensíveis, nós temos que endurecer o nosso coração. Por outro lado,
Aquele que ama, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ou seja, aquele que verdadeiramente ama está suscetível a ser magoado, a ser entristecido. E aonde ele vai encontrar forças para, andando no meio dos seus relacionamentos, não ser machucado e nem ser entristecido? Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Nós temos que conseguir reanalisar a nossa vida, observando as mãos de Deus, os cuidados de Deus, a presença de Deus nos dias mais negros da nossa vida, nos dias mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque o profeta diz assim: proveite na fornalha da aflição. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós somos colocados na forma de Deus. Nós somos como um oleiro nas mãos do Senhor. Ele está amarrando o barro, ele está retirando de nós, expurgando de nós aquilo que não pode permanecer. Então é quando nós nos lembramos dos dias outroras, nos lembramos da mão poderosa de Deus, como diz aqui, nós somos o rebanho sob o seu cuidado. Então quando nós conseguimos rememorar o que Deus tem feito, nós ganhamos força para enfrentarmos o que Deus ainda vai fazer. Quando nós conseguimos entender os livramentos de Deus, nós vamos adquirir confiança para os livramentos que estão por vir. Lembra que uma vez eu havia dito sobre aquele que anda de carro e que quando ele está andando de carro e de repente alguém lhe dá uma cortada, alguém vira do lado, qual que é a tendência da pessoa? A tendência da pessoa é reclamar, mas que motorista barbeiro, será que ele não tem consciência? Olha a velocidade que ele está andando. Então, o que acontece com a nossa mente? Toda a nossa mente se volta para o evento sob a ótica do homem. O outro está errado, o outro poderia ter cometido um acidente, o outro não tem consciência, e nós começamos a julgar o comportamento do outro, quando a Bíblia diz assim: lembra dos dias de outrora, ou seja, olha para o evento e lembra dos livramentos de Deus. Você fecha deu quase bateu, você fala: glória a Deus, que Deus bom, que misericórdia de Deus. Eu poderia ter batido, se eu tivesse chegado um minuto antes, o acidente podia ter acontecido. Se eu não tivesse parado, o acidente teria acontecido. Então o que é? Nós estamos educando a nossa mente para olhar aquelas circunstâncias sob os olhos de Deus. Então nós vamos encontrar esses momentos de outrora. Nós vamos encontrar esses momentos em que Deus está fazendo algo em nossa vida. Por que nós não encontramos esses momentos? Porque ao invés de reconsiderar o que aconteceu sob os olhos dos cuidados de Deus, nós mudamos o nosso foco para a murmuração, reclamando daquilo que está fora do nosso governo. Então nós temos, nessa manhã, somos chamados a nos lembrar, a pensar nos feitos de Deus. Em todo momento, os feitos de Deus. O que Deus fez para que essas coisas fossem do jeito que fosse e não se tornassem piores? Ou por que elas são boas? O que Deus está fazendo o tempo todo conosco? E essa semana e nesse dia, nós estamos sendo chamados e convocados para esse momento com Deus. Pai, eu glorifico a Ti, porque nós podemos ter a escolha de olhar os eventos da nossa vida para enxergar nesses eventos a Tua maravilhosa bondade, a Tua grandiosa misericórdia, o Teu poderoso amor para conosco. Ensina-nos, Senhor, a educar a nossa mente, para que em todas as circunstâncias os nossos olhos se voltem para aquilo que o Senhor está fazendo, para o livramento que o Senhor está concedendo, para a vitória que o Senhor está nos dando, e não, Senhor, para circunstâncias humanas, porque essa é a nossa opção, de permanecermos andando
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda estação. A nossa segunda estação está no verso 6 do Salmo 143. E o que ele diz? A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Nós devemos ser como a bússola, sempre em busca do norte. Deixe-me dizer uma coisa. Como é que nós andamos no Espírito? Como é que nós andamos liderado pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo deve ser o nosso líder, aquele que vai adiante de nós, abrindo passagem para a nossa caminhada, para a nossa jornada. O salmista nos dá uma dica. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que significa isso? Significa que em todo tempo nós temos que trazer à nossa consciência a grandeza da presença de Deus em nossa vida. Então, todo tempo nós temos que nos estar perguntando: Senhor, o que o Senhor como se faz a tua presença nesse lugar? Mas na verdade, não é nem perguntar. Porque, deixe-me ver se eu consigo entender. Quando a gente pergunta, nós já estamos em dúvida. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Nós temos que tomar dentro de nós uma decisão, dentro de nós, que estamos andando com Deus. Deixa eu me explicar. Vamos supor que você está desempregado, ok? Você está desempregado, você não está ganhando, você não está trabalhando. Mas você sabe que você precisa trabalhar. Então você sai e pega o teu currículo e apresenta numa empresa, apresenta na outra, apresenta na outra, apresenta na outra, porque você quer conseguir um trabalho novo. Vamos supor que na hora que abre a possibilidade do trabalho, chega para você 2 telefonemas. Um telefonema diz assim: nós vimos o teu currículo e queremos que você venha trabalhar conosco, você seja vendedor ou vendedora de roupa. Aí o outro diz assim: olha, nós vimos o teu currículo e queremos que você venha trabalhar conosco. Nós queremos que você seja vendedor, vendedora de sapato. Então você tem 2 propostas de emprego. Uma para vender roupa e outra para vender sapato. Você pode escolher qualquer uma delas, ok? Você pode escolher vender roupa, você pode escolher vender sapato. Você analisa o teu gosto, o que você gostaria de fazer, e você fala assim: não, eu me dou melhor vendendo roupa. O outro fala: não, eu dou melhor vendendo sapato. Mas tudo bem, eu decidi que eu vou vender roupa. Então eu vou lá naquela empresa e digo: olha, eu gostei do teu convite, eu agradeço muito e gostaria de trabalhar na sua empresa para vender roupa. Ok, você decidiu vender roupa. Quando chega na loja, alguém entra na loja e você oferece um vestido para ela. Olha esse vestido, etc e tal. Ela fala: é bonito, né? Mas outro dia eu vejo. Aí chega uma pessoa, você coloca uma blusa. Olha essa blusa bonita, olha, tá bom, outro dia eu vejo. Aí você passa a pensar assim: puxa vida, se eu tivesse escolhido vender sapato, eu fechava a venda. Mas estou aqui vendendo roupa e ninguém compra de mim. Ok, então vamos apagar tudo e vamos voltar para outra loja. Você teve a condição, chegou para aquela mulher e disse assim: olha, senhora, eu gostei muito de trabalhar aqui como vendedora de roupa, mas tá no meu contrato de experiência, eu decidi que eu quero mudar. Aí você sai da loja de roupa e vai vender sapato. Aí você vai vender sapato, e aí você foi lá, tá toda feliz: aqui é o sapato, esse sapato. Não, eu quero sapato de outra cor, você traz outra cor, e aí a pessoa fala: não, não vou comprar o sapato, amanhã eu volto. Aí você pega outra pessoa, outro sapato, e assim vai. Resultado, você não vende sapato. Aí você fala: e agora? Eu tinha 2 alternativas, escolhi a alternativa errada. O que está acontecendo? Você escolheu a dúvida como forma de vida. Por quê? Porque se você optou pelo emprego de vender roupa,
você desistiu e fechou a porta para vender sapato. Agora é roupa. Então você tem que canalizar toda a tua energia para vender roupa. Caso contrário, nunca vai ser um vendedor ou uma vendedora bem-sucedida. Então, eu estou aqui, eu perdi essa venda, a próxima eu vou fazer melhor, a próxima eu vou fazer melhor, até que você se torne a melhor vendedora de roupa daquela loja. Da mesma maneira, é andar com Deus. A minha alma tem sede de ti. Significa que eu estou fazendo uma opção para que nesse dia eu vou viver a presença de Deus na minha vida. Então eu vou entender que tudo que está acontecendo é o jeito de Deus preparar esse dia para que eu possa vivenciar a presença de Deus. Então eu vou aceitar os eventos não como homens fazendo coisas a favor ou contra a minha pessoa. Eu vou considerar que os eventos desse dia é a maneira de Deus me colocar em um lugar para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é uma alma que anseia por Ele, é uma alma que tem sede de Deus, porque ela diz: este foi o dia que Deus me fez. E tudo que Ele fez está bom, tudo que Ele fez é para que eu possa me deleitar com a presença dEle. Quer seja uma situação fácil de ser tratada, quer ser uma situação difícil de ser tratada. Se ela for fácil, eu vou agradecer, eu vou me alegrar. E se ela for difícil? Se ela for difícil, eu vou aprender a esperar, eu vou aprender a ter paciência, eu vou ser resiliente. E se isso demandar dominar as minhas emoções, eu vou pôr as minhas emoções sob o domínio, eu não vou deixar me levar pelos meus pensamentos e pela minha vontade. Eu quero encontrar aonde está na palavra de Deus a situação que me faz vivenciar esta hora. Então, o nosso norte, ele é sempre: a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Como é que Deus vai se fazer presente no dia de hoje? Porque a minha alma anseia por essa experiência. Deus vai usar as circunstâncias da vida para por intermédio dela, trazer para nós o conhecimento de Deus. Este é o propósito. É de nós conseguirmos discernir naquilo que estamos fazendo o que Deus está fazendo e entrar em cooperação com Deus. Isso significa ter paciência, ouvir as pessoas, prestar atenção no feedback que estamos recebendo. O que é que nós temos que mudar na nossa atitude, que precisa fazer com que as outras pessoas, que mudando, faça com que as outras pessoas se sintam bem em nossa volta? Como que nós podemos ser uma bênção de Deus neste momento, nesta circunstância? Então nós temos que aprender a andar com Deus, a aceitar os eventos de como Deus trata conosco. Isto é que faz nós termos a expressão da nossa alma nesse anseio por Deus como terra sedenta. Por quê? Levantamos as mãos a Deus, como quem pede ajuda de Deus para o dia de hoje. Senhor, segura nas minhas mãos, ensina-me a andar nesse dia, para que eu possa entender os teus propósitos, experimentar a tua boa vontade, usufruir-me da tua presença. Não permita que eu seja abalado pelas circunstâncias do dia, mas que eu seja fortalecido pela presença do teu Espírito, para que em paz, em alegria, eu possa contribuir para que a bênção do Senhor seja manifestada nesse dia. Esta é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Chegou a hora do nosso café da manhã. E o nosso café da manhã, sentando na mesa de pães, Jesus é o pão da vida, está no capítulo, no Salmo 143, no capítulo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça,
pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Deixe-me dizer primeiro o que é um caminho. A gente tem que entender muito bem o que é um caminho, porque quanto mais rápido a gente discernir o caminho, melhor será a nossa capacidade de reconhecer Deus neste caminho. Caminho é tudo que tem um começo, uma direção, um local para você caminhar nessa direção e um fim. Por exemplo, eu andava muito a cavalo e algumas invernadas da fazenda do meu avô eram invernadas de mata cerrada. Quando você tem uma invernada de mata cerrada, você não tem um caminho. Então significa o quê? Que você vai andando e você tem que abrir picada. Às vezes você tem um facão, você fica cortando o facão. Mas muitas vezes acontecia de que um boi saía correndo, e boi é um bicho forte, troncudo, e os galhos não seguravam aquele boi. Então ele saía correndo e ele ia abrindo o caminho, ele ia cortando os galhos. E aí, quando você entrava numa mata, você andava nas picadas do boi, porque o boi já tinha aberto o caminho para você. Ele fez a força bruta, ele rompeu os galhos. Então era muito mais fácil você se guiar por lugares aonde o boi tinha passado. Agora aqui diz assim: mostra-me o caminho por onde devo andar. O que significa mostrar o caminho? Imagina você uma mata cerrada. O caminho de Deus não é um caminho que você está habituado a andar por ele, porque se fosse esse caminho, você não precisaria que ele lhe mostrasse. Por exemplo, você está no dia de hoje e vem alguém e fala, e você está, vamos lá, você está fazendo o teu trabalho na tua empresa e vem alguém, chega assim e diz assim para você: de novo, você faz sempre errado, será que você não pode fazer a coisa certa? Quando você recebe aquela crítica, ele está dizendo: você faz sempre errado, será que você não sabe fazer a coisa certa? Ele está dizendo o quê? O caminho que você está seguindo não vai chegar a bom termo. Você precisa mudar a tua maneira de fazer para que possa chegar no bom termo. Ele está dizendo que você tem que mudar o teu caminho. A mesma coisa acontece conosco. Nós estamos sempre respondendo a uma situação da mesma maneira. E vem Deus e diz: você tem que mudar a tua atitude. Você tem que mudar o teu comportamento. Você tem que mudar o teu palavreado. Você tem que mudar a tua maneira de pensar. Vamos pegar então a maneira de pensar. Isso é um caminho. Vamos supor que a Lídia, por exemplo, chega para o seu esposo e diz assim: olha, eu gostaria aqui em casa que quando você entrasse, você pegasse o teu sapato e não colocasse ele na porta, deixasse ele lá no quarto. Ok, não deixa na porta, deixa no quarto. Mas o marido dela chega e coloca o sapato na porta. O que é a tendência natural da pessoa? Ela olha para aquele que é um caminho, porque ela tem começo, meio e fim, ela está vendo o evento começando, o sapato está ali na porta, ela está vendo o fim do caminho, o sapato tinha que estar lá no quarto, então aquele evento está em desconformidade como ela gostaria que fosse. O que é a tendência dela? Está errado? Fez de novo. Está errado? Fez de novo. E aí ela fala: meu marido coloca o sapato no lugar errado. No outro dia ela vê de novo: meu marido coloca meu sapato. O que ela está fazendo? Ela está enchendo o seu coração de uma reclamação dentro dela. Ela não falou para ele, mas está dentro dela. Aí um dia ele entra e ela está irritada, e a hora que ele entra e põe o sapato, ela fala: tá vendo, eu estou sempre dizendo para você, não deixa aqui, você deixa. Por que ela explodiu? Porque ela cultivou aquela desconformidade o tempo todo dentro dela, igualzinho uma panela de pressão. Quando chegou o momento de explodir, a panela explodiu na hora que não devia. Por quê?
Porque ela não mudou a maneira de entender a situação dentro dela. O que a gente tem que fazer? Mais ou menos assim. Ele deixa o sapato ali. Ele deixou o sapato ali. Passou o segundo dia. Ele deixou o sapato ali. É como se fosse a primeira vez. Puxa vida, ele deixou o sapato ali. Se a gente usar a expressão, ele deixou o sapato ali de novo, nós estamos trazendo à memória a nossa murmuração ou a nossa reclamação. Todas as vezes que a gente usa, você sempre faz assim, você nunca muda o teu jeito, o que nós estamos fazendo? Prendendo a pessoa no passado. Nós não estamos dando margem a ela mudar o seu comportamento. Se eu estou dizendo para ela, você sempre faz assim, eu estou dizendo para ela, porque amanhã você vai fazer igual. Então eu já estou travando ela naquele comportamento. Então eu tenho que tirar da minha cabeça, do meu coração e do meu palavreado a palavra sempre e nunca. Eu não posso dizer para uma pessoa que ela sempre faz daquele jeito. Eu não posso dizer para uma pessoa que ela nunca faz de forma diferente. Porque todas as vezes que eu uso essa palavra, eu travei o comportamento dela e não dei liberdade dela mudar. Isso significa, mostra-me o caminho por onde devo andar. Eu tenho que mudar a minha mentalidade. Eu tenho que mudar a minha forma de entender as circunstâncias. Caso contrário, a minha própria palavra está impedindo a pessoa de ser quem ela pode ser ou de ser melhor do que aquilo que ela é, porque eu já estou profetizando o contrário. Então, quando diz, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, o que significa ouvir da tua graça? Graça de Deus é amor imerecido. Significa, ele tem aquele comportamento, mas eu, por causa do meu amor imerecido, eu vou revestir aquele comportamento de graça e não vou reclamar daquele comportamento. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa não deva mudar de atitude. Mas antes dela mudar de atitude, a minha atitude para com ela precisa ser modificada. Eu não posso querer ser Deus sobre a vida dela, querer que ela faça do meu jeito. Eu tenho que deixar ela livre no jeito dela, revestir ela de graça. Por quê? Porque faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Se eu estendo para ela a graça de Deus, eu vejo Deus estendendo sobre mim a sua graça. Significa que Deus enxerga os meus erros, no entanto não me condena. Lembra quando a mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus? Jesus disse, aonde estão os teus acusadores? O que nós fazemos a maior parte do nosso dia? Será que nós estamos acusando as pessoas à nossa volta? Exigindo comportamentos perfeitos? Exigindo estereotipos como a gente acha que deve ser? Aí aquela mulher disse, não tem ninguém que ficou para me acusar. Por quê? Quem tem pecado, lance a primeira pedra. Todos se retiraram. Aí Jesus olha para ela e diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas eu não te condeno. Quer dizer, eu não vou ficar reclamando do teu comportamento do teu dia a dia. Você está livre. Se você for, não faça mais. Mas se você fizer, eu não vou condenar você. Essa é a nossa atitude quando nós ouvimos pela manhã da graça de Deus e confiamos que é o Senhor quem faz a obra e deixamos que Ele nos mostre o caminho de como as coisas devem ser. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do modo como o Senhor faz. E nessa circunstância, nós precisamos ter o discernimento, a capacidade de ouvir a voz de Deus, antes de reclamar que as coisas são como são, porque são como são. As coisas são como são, porque Deus está nos moldando através delas, abrindo caminho para que nós possamos reconhecer a presença de Deus nessa hora. Amado Deus e Pai, abre os nossos ouvidos, dá-nos o discernimento para entendermos
os caminhos do Senhor nesse dia. Os caminhos do Senhor não são usuais. Não são como o que a gente faz todo dia, toda hora, de toda maneira, de todo jeito. São coisas novas. São comportamentos novos. É uma maneira diferente de pensar. É uma maneira diferente de entender as coisas. Então, Senhor, rompe aquilo que nos trava no passado e abre as possibilidades para aquilo que devemos ser no futuro, a imagem e semelhança do teu Filho amado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso irmão a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa quarta jornada do dia, que está no verso de número 10. Nós estamos agora diante do candelabro. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha só, ensina-me a fazer a tua vontade. Deixe-me dizer uma coisa para você. Presta bem atenção nisso. Nós temos que ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Nós temos que ser a imagem de Cristo. Nós temos que moldar a nós mesmos para ser igual a Jesus. Ok, sabemos disso, a palavra de Deus nos instrui. Certo dia, o Senhor disse para mim: você quer ser a imagem e semelhança do teu pai ou a minha imagem conforme a minha semelhança? Eu meditei, eu estava com 38 anos e percebi que ao longo de 38 anos eu fazia do jeito do meu pai. Eu pensava do jeito do meu pai. Eu tomava decisões baseado nos critérios do meu pai. Então eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida do meu pai. O meu pai era um bom homem, era um exemplo de vida, e eu achava que eu tinha que imitá-lo. Mas o Senhor disse assim: olha, vamos fazer um corte. Você não é para imitar o teu pai, agora você é para imitar a mim. Então eu tinha que agora mudar o meu foco. Ao invés de olhar para o meu pai, eu tinha que olhar para Jesus. E a partir daquele dia, eu tomei a decisão, e a Lídia me conheceu naquela época, quando eu tomei essa decisão, porque foi em 1997, nós inclusive estávamos cultuando junto na mesma igreja. Em 1997, eu tomei essa decisão. Ora, se você toma uma decisão de ser a imagem de Deus, o que você pensa? Eu vou ler a Bíblia vai me instruir o caminho, e a partir daquele dia eu graciosamente vou me tornar naquilo que a Bíblia quer que eu seja. Eu pensava que era assim. 5 anos depois, eu mudei de cidade, eu estava numa outra cidade, num cargo dentro da prefeitura, e aí, dentro da prefeitura, eu tinha um comportamento. Eu era o secretário municipal de planejamento, e eu era o dono tinha a chave do cofre. Eu podia abrir o orçamento e a pessoa podia gastar dinheiro, eu podia fechar o orçamento, a pessoa não gastava dinheiro. Esse era o meu papel. E o prefeito me deu uma ordem, e a ordem do prefeito foi esta: eu deveria dizer não, porque nós tínhamos uma meta orçamentária a cumprir naquele ano e já tínhamos gasto além do possível. Então eu tinha a obrigação de dizer não. Mas como é que eu dizia não? Eu sentava na minha mesa e ficava assim de cabeça baixa olhando os papéis que eu tinha que olhar. Aí a pessoa entrava na minha sala e dizia assim: eu posso comprar essa coisa para a secretaria tal? Não, não pode, não tem dinheiro. Eu nem olhava para ela. Eu posso fazer isso? Não pode, não tem dinheiro. Eu posso fazer aquilo? Não pode, não tem dinheiro. E assim eu era o homem do não. Chegou um tempo em que eu fui num evento, cheguei mais cedo, e tinha um professor naquele evento. Um professor contratado da prefeitura. E aí eu perguntei para ele: de onde você veio? Ele falou: eu vim de uma outra cidade, porque tinha um concurso público aqui para professor, então eu saí daquela cidade, vim para essa e me tornei professor, passei no concurso público e sou professor da rede pública municipal. Aí eu virei para ele e falei assim: você gosta de trabalhar aqui? Ele falou: olha, eu gosto de trabalhar nessa prefeitura.
Aqui seria um excelente lugar para trabalhar se não fosse aquele secretário lá que vive falando não. O secretário era eu. Aquele secretário é o único que perturba a nossa vida, porque se não fosse ele, aqui seria o céu na terra, mais ou menos assim que ele falou para mim. Ele estava falando a meu respeito. Ok. Passou um tempo, eu tive que fazer um evento. E nesse evento, eu tinha que convocar todos os secretários para participar desse evento. Eu queria lançar um projeto naquele evento. Então, eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. Eu chamei uma psicóloga e falei assim para ela, olha, eu tenho esse projeto que eu quero passar para todos os secretários e eu preciso que você prepare esse evento. Você prepara? A psicóloga virou para mim e disse assim, se você me der autonomia para preparar o evento do meu jeito, eu preparo. Eu falei, não, você tem toda a autonomia. Ela falou, então eu vou comandar o evento do começo ao fim. Eu falei, sim, você vai comandar o evento do começo ao fim. Ok, dei autonomia para ela, marcamos a reunião e naquela reunião vieram todos os secretários, inclusive o prefeito. Quando chegamos na reunião, ela tinha preparado o ambiente. Como é que era o ambiente? Primeiro, todos os secretários tinham que tirar os sapatos para entrar naquele ambiente. Segundo, não tinha mesas e cadeiras, tinha almofadas no chão. Então todos os secretários tinham que sentar nas almofadas que estavam no chão. Então todos os secretários sentavam. E aí ela tinha o cronograma do evento e estava todo mundo esperando. Nem eu sabia o que ia acontecer ali. Num dado momento do evento, tinha uma peça teatral. Pensa bem, eu estou com todos os secretários, vamos ver, tem um prefeito, abaixo do prefeito são os secretários, abaixo dos secretários são os outros cargos. Então eu sou o segundo escalão da prefeitura e estou do lado de todos os outros secretários da prefeitura. Acima de mim e acima de todos está o prefeito, e todos estão naquela sala. E aí tem uma peça teatral. Quando aparece a peça teatral, a peça teatral tinha uma mesa, uma cadeira e uma pessoa sentada naquela mesa e naquela cadeira. Então ela estava sentada com um monte de papel na frente dela, como quem está despachando. E eu estou observando aquela pessoa despachar, porque até então não sabia o que ela ia fazer. E aí aparece como se fosse uma porta, a pessoa entra na porta e vai conversar com aquela pessoa sentada na mesa. E aquela pessoa está de cabeça baixa, tá assim, de cabeça baixa. E aí a pessoa chega para ela e fala assim, olha, eu queria saber se tem dinheiro para comprar medicamento. Aí a pessoa olhava e dizia, não tem dinheiro para comprar medicamento. Aí ela saía, morreu alguém no hospital, porque morreu alguém no posto de saúde porque não tem dinheiro para comprar medicamento para aquela pessoa. E ela ia sair reclamando. Aí o outro entrava e falava, você tem dinheiro para comprar merenda escolar? Eu dizia, não tem dinheiro para comprar merenda escolar. E a pessoa dizia, não tem dinheiro para comprar merenda escolar. E ela saía dizendo, morreu, a criança vai ficar com fome na escola porque não tem dinheiro. Resultado, eles fizeram uma cena retratando o meu comportamento, mostrando que eu era uma pessoa que só olhava os papéis, que não percebia a necessidade dos outros e só dizia não. Resultado, um dia o prefeito me chamou na sala e disse assim, César, a partir de hoje, você está proibido de usar a palavra não. Você tem que dizer não. Você não pode liberar o orçamento, mas você não pode usar com ninguém a palavra não. E todo dia eu subia na sala do prefeito, ele perguntava, você usou a palavra não? E eu dizia, não usei. Significa o quê? Que quando o Senhor quer, que é o verso de número 10, ensina-me a fazer a tua vontade, Deus usa as pessoas em minha volta para me moldar de forma que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja. O que eu tinha que ser? Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa disposta, uma pessoa que entendia a necessidade, que ouvia as pessoas, uma pessoa que realmente manejasse o orçamento da prefeitura, mas com os olhos na necessidade, com os olhos, e eu tinha que fazer as coisas como uma equipe, e não alguém fechado, compenetrado, dizendo não para tudo e para todos.
Eu tinha que participar daquela, eu tinha que fazer parte daquele ambiente, eu tinha que me inserir naquele ambiente. Isso significa, ensina-me a fazer a tua vontade. Deus usa pessoas para nos moldar. E muitas vezes, quando Ele está nos usando pessoas para nos moldar, a gente espana, a gente pula fora. E hoje o Senhor está abrindo nossos olhos para entender que as pessoas em nossa volta têm o objetivo de moldar a nós, o nosso comportamento, para que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque tu és aquele que nos molda e usa pessoas para fazer esse trabalho. Que a gente tenha, Senhor, esse discernimento, que quando o Senhor está agindo conosco através de nós, o Senhor tanto faz de forma pessoal, no íntimo do nosso coração, falando a tua palavra, mas também usando as pessoas em nossa volta. É por isso que nós temos que enxergar tudo de forma diferente. Parar de ver as coisas como é sempre assim, nunca muda, e passar a entender que o Senhor está fazendo coisas novas todos os dias, Senhor. E esse é um dia que nós vamos abrir o nosso discernimento. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos sair do lugar santo e chegarmos na pia de cobre. Vamos ver o que nos espera. Está no verso 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Vamos voltar ao caso de novo. Eu estou diante de todos os secretários. E aí há uma peça teatral que retrata o meu comportamento. E aquele retrato do meu comportamento demonstra o que havia em relação aos secretários, o que havia de pior na minha pessoa. Isso era evidente. Porque uma pessoa que está de cabeça baixa, alguém pede para comprar medicamento, o outro pede para comprar merenda escolar. Eu sequer levanto a cabeça para saber o que a pessoa está me pedindo e continuo para baixo só dizendo não, porque eu sou o homem dos números e pouco estou preocupado com o resultado das minhas atitudes. Eu tenho que ser uma pessoa naquele ambiente desajustada. Eu preciso mudar. Mas naquela hora, naquela sala, em que aquilo está acontecendo, em que aquela peça teatral, se alguém tivesse no meu lugar, o que faria? Eu como secretário, podia falar assim, para o evento, para a peça teatral, isso não pode acontecer. Aonde já se viu alguém me expor aos olhos dos outros? Então eu poderia tomar essa atitude. Mas aquela peça está acontecendo. Eu tenho que respeitar porque eu dei autonomia à psicóloga para fazer o que ela quisesse fazer. E ela tomou a decisão de executar aquela peça. Dentro de mim, os meus sentimentos estão... Tipo assim, eu estou me sentindo humilhado, estou me sentindo desprezado, estou sentindo o pior das pessoas. Se for olhar do ponto de vista natural, as minhas emoções estão andando de um lado para o outro, como aquela pessoa que fica nervosa e parece que vai explodir. Mas aqui diz assim, vivifica-me, Senhor. É como se estivesse contando uma história de uma outra pessoa e não de mim mesmo. É como se aquela cena estivesse acontecendo diante dos meus olhos para eu assistir o filme da minha própria vida. Para que eu tenha oportunidade, vivificado os meus sentimentos, eu tenha a oportunidade de considerar a minha vida sob todos os ângulos. Imagina você. Hoje é muito comum programas de televisão, nem sei como é que chama, né? Esses programas ao vivo, sei lá, casa de não sei o quê, parece que é Fazenda, né? Fazenda, que é um programa ao vivo, em que as pessoas se submetem a viver num ambiente totalmente monitorado por câmeras de TV. E aí a hora que ela acorda, a hora que ela dorme, a hora que ela fala, com quem ela fala, ela tem que carregar um microfone na lapela, tudo é gravado. Então imagine você
a tua vida sendo toda ela monitorada, tudo gravada. Na verdade, ela está gravada, né? Porque o livro de Eclesiastes diz que tem um anjo apontando tudo que nós estamos fazendo. E que a gente não pode dizer diante desse anjo que foi um erro. Então ele está apontando. Então tudo que a gente faz está nu e patente aos olhos de Deus. Mas vamos imaginar que ele esteja nu e patente aos nossos olhos. Que a nossa vida pudesse ser como um filme, que a gente pudesse assistir sentado no sofá, com a pipoca do lado. Às vezes a gente dá risada, às vezes a gente chora, mas é a nossa vida passando diante de nós. Então vamos um pouco nos desligar das emoções do passado e vamos deixar a nossa vida ser projetada diante de nós. Isso, reality show. A nossa vida é um reality show, mas vamos colocar esse reality show diante dos nossos próprios olhos. Nós temos a oportunidade de olhar a nossa vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o comportamento. Por exemplo, a primeira coisa que eu percebi quando eu vi aquela cena é que eu não olhava para as pessoas quando eu conversava com elas. Isso ficou evidente naquela cena. Eu tinha que mudar o meu comportamento. Eu tinha que levantar a minha cabeça e começar a olhar as pessoas. Então foi a primeira atitude que eu coloquei dentro de mim que eu devia mudar. Isso é, vivifica-me, Senhor. Ou seja, me dá um jeito de enxergar a minha maneira de ser de uma outra forma. Então, a partir daquele momento, eu olhava as pessoas olho no olho. A segunda coisa que eu tinha que mudar era a minha capacidade de ouvir. Eu estava tão habituada a dizer não, que eu não prestava atenção no que as pessoas diziam. Então eu tinha que prestar atenção no que as pessoas diziam. Vou dar um exemplo de como isso mudou. Depois disso, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: César, eu tenho um evento, eu preciso fazer eu preciso fazer um evento no fim de semana, num determinado lugar, e eu preciso de uma infraestrutura. Ok, a Secretaria de Saúde precisa fazer uma campanha em uma escola, uma campanha num determinado lugar. Mas ela tinha que locar aquele local, alugar aquele local para fazer aquele evento. Aí eu dizia para ela: escuta, será que você não pode fazer esse evento numa escola pública? Mas será que a secretária de Educação vai permitir eu usar a escola pública para fazer esse evento? Eu ligo para ela e vamos conversar. Aí resultado, teve evento que a pessoa chegava para mim e dava um orçamento do evento, custava 100 mil reais para fazer aquele evento. Eu não lembro qual era o evento, eu lembro mais vagamente do valor, custava 100 mil reais. Eu olhei e falei: não temos dinheiro para fazer um evento de 100 mil reais. Eu falei: mas será que se as outras secretarias entrarem nesse evento, esse custo não cai? Aí ela: vou tentar. Aí ela ia para uma secretaria, a secretaria entrava com uma coisa, outra entrava com outra. Resultado, aquele evento que custava 100 mil reais na proposta inicial era feito por 20 mil reais. O evento acontecia porque as outras pessoas entravam em parceria, e aí, confluindo todas as forças para aquele evento, o preço caía. E o evento acontecia de igual modo. Então eu aprendi a negociar com as pessoas. Eu aprendi a ver, eu aprendi a ouvir e eu aprendi a negociar. Por quê? Porque aquela psicóloga montou uma peça teatral retratando um pedaço da minha vida, de forma que eu tinha que aprender a mudar os meus sentimentos em relação ao meu comportamento. Isso significa: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da justiça, tira a tribulação da minha alma. E é isso que o Senhor fez. Ele tirou a tribulação da minha alma. Ele tirou o rancor, a ira, a mágoa, a preocupação, a ansiedade. Ele tirou esses traços negativos da minha alma e me habilitou a olhar as coisas de uma forma diferente, a ver melhor, a ouvir melhor, a pensar melhor, a negociar melhor. E isso foi o resultado daquele evento que eu deixei uma psicóloga tomar conta dele, e ela utilizou o evento Deus permitiu ela utilizar o evento para moldar
a minha maneira de ser. Assim que Deus faz conosco. Amado Deus e Pai, quando nós estivermos submetidos a uma tribulação em que os nossos pensamentos e as nossas emoções estão caóticas, coloca tudo no lugar. Nos vivifica, Senhor. Muda as coisas dentro de nós. Não é para mudar as coisas fora de nós. Porque as coisas fora de nós que estão mudando, estão mexendo com os nossos sentimentos, elas estão acontecendo para que os nossos sentimentos e a nossa percepção seja modificada. Então, Senhor, nos vivifica nesta hora. Nos ajuda, Senhor, a entender os teus propósitos em momento de tribulação. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última jornada. Livra-me, verso 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Apenas um parênteses. Nós estamos já há vários dias fazendo Manhã com Deus, e se você tiver uma pergunta ou uma observação enquanto eu estou falando, pode escrever que eu interajo com aquilo que está sendo colocado e incorporo aquilo que nós estamos fazendo. Então vai, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. É muito importante nós entendermos quem é que são os nossos inimigos. Porque como a gente não vive em guerra, num país em guerra, nós temos dificuldade de entender quem é que são os nossos inimigos. Para entendermos quem é o nosso inimigo, nós temos que entender quem é o nosso amigo. Vamos entender quem é o nosso amigo, ou pelo menos qual a expectativa que temos para alguém que é nosso amigo. O que a gente espera de um amigo? Que ele estenda a mão, que ele esteja conosco nos momentos de dificuldade. Muitas vezes a gente não espera que ele fale alguma coisa, a gente apenas espera que ele esteja do nosso lado para nos ouvir. A gente espera que ele nos dê uma palavra de ânimo. A gente espera que ele nos incentive a fazer alguma coisa. A gente espera que ele nos auxilie. Lembra aquela parábola que Jesus contou de uma pessoa que chegou de noite para a casa de um homem e ele não tinha nada? E ele vai à casa do seu amigo e importuna o seu amigo até que o seu amigo abre a porta e lhe dê o que ele precisa. Então, um amigo é aquele que a gente pode importunar e ele muda as suas prioridades para nos atender. Então, um amigo é aquele que anda junto, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos motiva, é aquele que nos dá ânimo. E quem é o nosso inimigo? É quem faz o oposto. É quem nos perturba, é quem nos derruba, é quem nos critica, é quem não concorda conosco, é quem nos tira a paz de espírito, é quem quebra o nosso ânimo. Esse é o nosso inimigo. Então, inimigo não é todo aquele que ao longo da nossa jornada está interpondo no nosso caminho, causando algum tipo de obstáculo, e ele precisa, aos nossos olhos, ser afastado. Este é o nosso inimigo. Agora Jesus chega e diz assim: ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. E aí ele está dizendo: livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Como é que Deus vai nos livrar dos nossos inimigos? Ok, quem é o nosso inimigo? É aquele que está do nosso lado. Este é o nosso inimigo. Por que ele é o nosso inimigo? Porque aquele que está do nosso lado não está respondendo do jeito que nós gostaríamos que fosse. Então nós temos alguma crítica em relação a este que está do nosso lado. Porque o seu comportamento, a sua maneira de ser, o seu linguajar, a sua voz está agredindo aquela expectativa que nós nutrimos por ele. Ok? Este é o nosso inimigo. Eu vou dizer uma coisa.
Davi casou com Micaia, acho que é Micaia o nome dela, a filha do rei Saul. Um dado momento, o rei Saul começou a perseguir Davi e queria matar Davi. E ele tinha que fugir. A esposa dele achou uma estratégia para fazer Davi fugir. Ela preparou um jeito que alguém olhando para a cama dava a impressão que Davi estava dormindo naquela cama. Imagina uma pessoa coberta, então você vê o vulto da pessoa. E ela preparou aquilo. Quando os soldados entraram no quarto dela e olharam, eles acharam que Davi estava dormindo na cama, porque tudo dava a impressão que Davi estava dormindo. E Davi aproveitou aquele dia para fugir. O detalhe é que aquela mulher colocou no lugar de Davi um ídolo, uma estátua que era um ídolo. Mas aí vem a pergunta: como é que Davi, um homem segundo ao coração de Deus, tem uma esposa do seu lado que tem dentro do seu quarto um ídolo? É porque quando ela se relacionava com Davi, ela não via Davi como seu marido. Ela via Davi como a figura do seu pai. Tanto é que quando Davi dança em Jerusalém, ela reclama de Davi como que é indigno de um rei dançar com as mulheres em Jerusalém. E naquele momento Davi diz a ela: eu sou melhor do que teu pai Saul. Por quê? Ele estava cansado daquela mulher lhe comparar o tempo todo com o pai dele, com o pai dela. Então o tempo todo dela: se você fosse como meu pai, se você agisse como meu pai, se você fizesse isso como meu pai. Ela tinha uma imagem distorcida de Davi. O que é livrar do inimigo? É mudar a imagem que nós temos da pessoa que está do nosso lado. Significa que Deus é aquele que transforma o nosso inimigo no nosso amigo. Significa que eu vou conseguir entender a pessoa que está do nosso lado. Ao invés de eu querer mudar ela, querer que ela seja alguém diferente daquilo que ela é, eu vou assimilar quem ela é, eu vou aceitar quem ela é. A frase do dia é: refugio-me em Deus. Se eu estou refugiado em Deus, o que a pessoa faz comigo é Deus me tratando. Então ela não é mais o meu inimigo, ela não é mais alguém que está concorrendo contra mim, ela é alguém que está ajudando a abrir os meus olhos, a abrir os meus ouvidos, a mudar os meus sentimentos, a mudar a minha forma de ser. Então, nós somos chamados esse dia a entender como é que Deus livra-nos dos nossos inimigos. Ele não livra dos nossos inimigos mandando eles para longe. Ele transforma os nossos inimigos em nossos amigos, porque nós conseguimos entender qual é o papel da pessoa que está do nosso lado no tratamento que Deus está fazendo conosco para que sejamos moldados na imagem de Cristo. Então, essa pessoa que antes nós a vimos como uma oposição ao propósito de Deus, agora nós estamos vendo como alguém que Deus está usando para nos moldar, para que andemos dentro da vontade de Deus. E é esta a nossa oração nesse dia. Amado Deus e nosso Pai, que nós nesse dia possamos ter o discernimento, que o Senhor é quem muda o nosso inimigo, transformando-o em nosso amigo. E em que sentido ele se torna o nosso amigo? Em ele sendo do jeito que ele é, ele está moldando a nossa pessoa para sermos a imagem de Cristo. Que a gente aprenda, Senhor, essa verdade e coloque ela em prática no dia de hoje, porque o Senhor estende os teus caminhos e nós buscamos em Ti o nosso refúgio, porque o Senhor é aquele que vivifica o nosso coração e nos dá um outro sentimento e uma nova perspectiva em relação a tudo o que acontece no nosso entorno. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso irmão a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor assim seja louvado e que nesse dia nós estejamos abertos para aquilo que Deus vai fazer conosco, através de nós e com as pessoas em nossa volta, em nós. Que esse dia seja um dia em que a gente consiga, ao final do dia,
olhar para a nossa vida, repassando o que aconteceu e perceber que nós escolhemos caminhos diferentes, caminhos em que a graça de Deus se manifestou, o cheiro suave de Cristo esteve o tempo todo conosco. Que o Senhor assim seja louvado. Mande este aviãozinho, mande esta manhã com Deus para quem você acha que precisa receber essa palavra também, e convide mais para que venham amanhã junto conosco ou nessa manhã com Deus. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.